Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja, e você, no exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Se chegar a essa estabilidade, vai precisar matar todos os sonhos que tem dentro de si, é justo? Da mesma forma como eu vi muitas pessoas cursarem direito porque o pai era advogado e seguiram a tradição, mesmo que aquilo não realizasse. Quantas pessoas eu encontrei estudando direito, não porque queriam ser advogados, mas porque queriam prestar um serviço público, um concurso para um serviço público. E aí você perguntava, mas você se identifica com o serviço público? Não, é só para ter uma estabilidade. Isso pode parecer bacana aos olhos de alguns, mas isso é um verdadeiro absurdo aos olhos daqueles que de fato querem viver a sua verdade pessoal. Basta deixar que a verdade venha à tona. Às vezes você, na ânsia de fazer seu filho obedecer, você dita uma regra que não passa pelo ouvir com ele. Vai fazer assim, pronto, e acabou. Ouça o coração do seu filho. Ouse conhecer quais são as aptidões dele. Será que só porque nós desejamos, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, controlar a vida dos que nós amamos, porque achamos que controlar é amar? Será que é justo, em nome desse controle, nós condenarmos os nossos filhos a uma estabilidade que não realiza, que não faz feliz? Falsas respostas não nos realizam. Pode realizar seu pai, sua mãe, mas você acha justo comprometer a sua vida para agradar alguém? Isso não é evangélico. Obedecer significa ouvir com o outro, e não somente ouvir o outro, é ouvir com ele. E pode ser que aquela parte que precisa obedecer, no momento em que escuta com aquele que está propondo o que deve ser obedecido, chegue à conclusão de que o esclarecimento, a lucidez, esteja na parte mais frágil. Seremos autoridades mais qualificadas se nós desenvolvemos ou aguçamos a nossa sensibilidade para ouvir com o outro o que precisa ser escutado. Da mesma forma como eu também não tenho como viver as minhas perguntas na solidão. Eu estou sempre ouvindo com alguém ao meu lado. Saímos do nosso mundo, ferimos aquilo que estamos acostumados para dar um passo com o outro, sempre de mãos dadas. Porque nunca erramos, minha gente, quando vamos de mãos dadas. Nunca erramos quando seguramos na mão daqueles que nós amamos. Não é justo você impor a ele um fardo que Deus não impõe. Deus colocou nele um jeito de ser, uma forma de viver, de pensar, de sentir. É necessário que a gente tenha respeito pelo outro, que caminhe com ele. Claro, eu não estou dizendo para você abrir mão da autoridade que você tem, pelo contrário. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz ouvir com o outro. É aquela que nos faz pensar com o outro, sentir com o outro. Seremos melhor, bem melhor. Uma autoridade bem melhor, se a gente aprende a ouvir com o outro. Deus tem a oportunidade de falar em nós. Sim, porque Deus fala em nós
quando a nossa verdade vem à tona. Quando nós não temos medo da pergunta que precisa ser feita. Não fuja delas. É bom, né, quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa que nos desinstala. Nós ouvimos muitas coisas todos os dias, mas não é tudo que nos desinstala. De repente você percebe que aquela palavra, ela se encaixa dentro de você e começa a provocar uma boa desordem. Essa é a revolução que o verbo pode fazer na nossa vida. Sim, porque a mesmice da vida é justamente a gente ficar no mesmo cômodo o tempo todo. Pode ser que a gente se acostume a alguns cômodos da nossa vida e a gente passe uma vida inteira ali, acreditando que a nossa casa consiste naqueles cômodos. Na vida emocional é assim, na vida intelectual. Nós vamos saindo da nossa zona de conforto e nós vamos, neste intervalo, vivendo o desinstalo, esse desinstalar, a desinstalação, que é tão positiva na vida de quem quer crescer. Então, uma pergunta bem feita, na hora certa, tem o poder de reorientar os caminhos da gente. Retira-nos da mesmice. Faz com que nós tenhamos condições de entrar nos cômodos que até então nós não estávamos acostumados a visitar. Vai viver o que você precisa viver. Não perca tempo com conflitos que não são seus. Tenha coragem de entrar nos quartos da sua casa, da sua vida, e descubra quais são as perguntas que hoje precisam ser feitas para que a sua vida tenha qualidade. Não tenha medo dos questionamentos. Muito melhor que conviver com falsas respostas é a gente ter a pergunta certa. Eu particularmente gosto de ir atrás de palavras que me desinstalem. Eu estou sempre com um livro, porque o livro é uma oportunidade que eu tenho de ser desinstalado. Gosto sempre de ouvir uma boa música, porque a palavra que chega pelo meu ouvido através de uma voz cantada tem o poder de me desinstalar. Os especialistas dizem que toda vez que nós aprendemos uma coisa nova, é como se o nosso cérebro fosse ferido positivamente. E o conhecimento, ele se estabelece à medida em que nós vamos ferindo, que nós vamos criando novas sinapses, né? Nós vamos criando dentro do nosso cérebro uma estrutura que vai nos levando a ir adiante, naquela reflexão, naquele conhecimento. Eu me recordo que, como professor, o grande desafio era desinstalar aqueles que já achavam que já sabiam. Sim, sobre muitas coisas nós já sabemos, mas de vez em quando a gente toma contato com uma outra forma de ver aquilo que nós já sabemos, contato com um saber sobre aquilo que já sabemos, e de repente somos surpreendidos por uma novidade sobre aquilo que já achávamos que sabíamos tudo. O conhecimento é dinâmico, é um movimento de reestruturação constante. E olha que nós já temos mais de 2000 anos de história, nós já evoluímos muito como humanidade, as ciências psicológicas nos ajudaram muito a compreender a dimensão humana dessa realização. Então nós já estamos auxiliados por muitas ciências que Jesus não tinha naquela época. Todas elas corroborando justamente a postura de Jesus, de colocar a pessoa no caminho certo. Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre?
Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do Senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente, tenho muito medo de sonhar grande demais a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto.
É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil, por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo, e de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo. Para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana. E o sonho, você precisa sonhar. Os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação no pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que esse sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições das outras pessoas e da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás das máscaras da hipocrisia.
Paralítico. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão. Anão é aquele que não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável. Porque miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. É interessante que nós humanos, nós nascemos inacabados. De todos os seres vivos, nós somos os que nascemos mais incompletos. O nosso processo é lento. Você nasce e não é capaz de ficar em pé. Diferente de um animal, de um cavalo, por exemplo. O filhote já nasce com muito mais autonomia do que o ser humano. Um filhote de boi, por exemplo, um boizinho, um bezerrinho no pasto, ele tem muito mais autonomia, enquanto ser vivo, do que nós quando nascemos. Nós carecemos o tempo todo do cuidado das pessoas que nos amam. Nós necessitamos o tempo todo de cuidados básicos para a nossa sobrevivência, porque senão a gente morre. É nesse processo que nós começamos a experimentar dentro de nós as deficiências. São as deficiências que nos mostram e que nos expõem como frágeis, como humanos. Mas as deficiências verdadeiras não são essas. São outras que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, ou até mesmo valores que a gente vai deixando de adquirir, que vão criando lacunas dentro de nós. E o poeta fala de maneira tão bonita, né? Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de ajuda. Eu já encontrei muita gente com deficiências físicas, mas com deficiências físicas que não foram capazes de atingir a sua alma. São pessoas que estão vivas, que estão dando um testemunho maravilhoso de vida ali, presos numa cadeira de roda ou até mesmo numa cama. Do contrário, em outras situações contrárias, a gente descobre pessoas em seu estado de saúde com inúmeras deficiências na alma. É a vida e seus contrários. E a gente o tempo todo precisando passar pela experiência de descobrir onde é que estão as nossas deficiências. Eu me recordo que uma vez o Padre Léo testemunhou de maneira muito bonita, assim, num encontro que a gente estava participando com ele em Brusque. E ele estava contando uma história de uma moça deficiente que ele encontrou, que ela tinha defeitos em todo o corpo. Muitos defeitos. E no momento de oração, de agradecimento, diz que ela rezou assim: eu queria agradecer a Deus porque os meus maiores defeitos eu não posso esconder. Os meus maiores defeitos estão todos à mostra. Um jeito interessante, né, de lidar com a deficiência. Um jeito interessante de lidar com a desarmonia do corpo, buscando a harmonia interior. Buscando esta que verdadeiramente faz diferença no mundo. A harmonia interior, esta arquitetura da alma. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, não é? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor
esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam: padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm, não é o único relógio do mundo, eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que no estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Não importa onde você parou, não importa o momento da vida em que você se cansou, o que importa é que é sempre possível recomeçar, é necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma.
Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. E você sabe que enquanto eu cantava essa música, ela é uma música que realmente me faz rezar, gosto dessa expressão, de lembrar que Deus é o meu cuidador. E achei interessante que durante esse momento em que eu cantava, uma dimensão dessa música que eu nunca tinha pensado me ocorreu agora. Que conhecer o meu cuidador, mergulhar no mistério dele, é entender o porquê que ele cuida de mim assim. E isso tem repercussões na nossa vida, é interessante isso. Quando a minha mãe me exige, por exemplo, agora não tanto mais, porque eu já sou um homem mais crescido, mas quando eu era criança e eu estava sob o cuidado absoluto da minha mãe, tinha regras, tinha muitas exigências lá dentro de casa que eu não sabia entender. Só depois que o tempo passa, que você também passa a exercer o papel de cuidador de alguém, é que você entende por que aquele cuidado tinha regras. Porque o amor tem regras. Eu ficava aqui pensando, enquanto cantava, que é muito bom eu ter a oportunidade de saber que a minha vida vai ser um constante processo de conhecer a Deus, o meu cuidador. E que quanto mais eu conhecê-lo, maior será a minha capacidade de compreender o porquê que ele cuida de mim e como cuida. É a experiência de você deixar de ver como fardo as exigências. É você olhar o cuidado como um dom. Eu já refleti sobre isso aqui. Que muitas vezes, na tentativa de amar os nossos filhos, nós não colocamos regras para eles. E ao não colocar regras para uma criança que carece de regras,
nós estamos desprotegendo. A gente até entende que o limite que o outro coloca para a gente poder obedecer é um direito que a gente tem. No momento em que eu não posso obedecer a mim mesmo, no momento em que eu não tenho ainda consciência iluminada o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, é direito da criança que alguém venha orientá-la e mostrar o caminho correto. Minha gente, na vida de fé é a mesma coisa. A gente professar a fé em um Deus cuidador, em um Deus que nos observa porque nos ama, é a gente descobrir o momento em que estaremos limitados por causa do amor. Mas você poderia dizer, mas o amor não limita. Não, não é bem assim. O amor abre horizontes, mas esses horizontes que o amor abre contêm limites. Porque nenhum ser humano pode ser feliz, pode dar conta da existência, se não estiver bem situado nos limites que tem. Eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimá-la, porque a minha pele tem um limite. Mas eu posso apreciar o fogo. Eu não preciso tocá-lo. Eu tenho o dom de apreciá-lo, de saber que ele é perigoso para mim, e ao mesmo tempo estabelecer entre a minha pessoa e o fogo o limite necessário da segurança. Na vida é a mesma coisa. Com outros fatos, com outros acontecimentos, quando eu também preciso estabelecer os meus limites, porque me amo. Porque tenho uma experiência de cuidado comigo. Todo mundo que se ama, se estabelece limites. Não é só o outro que me coloca limites. Eu também coloco limites para mim. É a mesma coisa da regra da convivência saudável, né? Se eu digo que amo, mas não respeito o limite do outro, eu estou contradizendo com a minha atitude aquilo que eu digo na palavra. Eu não fico prestando muita atenção em quem diz que me ama, ou que me admira, que isso e aquilo. Porque, na verdade, a admiração, o amor e o respeito, você identifica na atitude concreta, é na prática. A palavra pode ser vazia. Eu acredito no amor da minha mãe, porque eu nunca tive uma experiência com ela, é engraçado isso, né? Que foi de desrespeito comigo. Não, minha mãe me ama de verdade. Eu sei o que é o amor, porque minha mãe me amou um dia e me ama ainda hoje. A experiência humana nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do amor. Mas que tem limites. Eu estabeleço limites e eu respeito o limite. Eu não ultrapasso aquele território que eu sei que é do outro. Na vida, minha gente, na nossa experiência de fé, fazer a experiência de Deus cuidador é você identificar que Deus te ajuda o tempo todo a lidar com os seus limites e com os limites dos outros. Acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Faz com que o nosso coração esteja interessado, então, em mergulhar no mistério e no conhecimento deste Deus a quem me ama, que me ama. E este Deus a quem quero amar também. E é por isso que a experiência humana é sempre uma experiência divina também. E nós não conseguimos nem diferenciar muito o que é santidade e o que é humanidade, porque é tudo entrelaçado. Quando olho para Deus, quando mergulho no mistério do seu amor por mim, eu estou mergulhando também no mistério do amor que eu preciso ter por mim, no mistério do amor das pessoas por mim. Porque esta santidade, ela acontece mergulhada na humanidade. E aí a gente descobre que não há oposição, que uma humanidade bem vivida já é o preparo de uma santidade, que já é uma experiência de santidade. Porque no momento em que eu trabalho a minha humanidade com responsabilidade, eu estou me aproximando do sagrado. Eu estou permitindo que Deus cuide de mim. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje. É possível que você tenha encontrado uma pessoa assim. Que já não sabe mais sentir-se amada por Deus. Que já tem dificuldade
de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio. Porque já se desprotegeu. Já deixou de se cuidar. Já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. Cercas foram quebradas, foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada nesse processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. É por isso que eu sempre gosto de dizer, psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus, do mistério. Faz com que a gente reconheça na nossa alma as desarmonias, aquilo que está quebrado, aquilo que está profanado. Por algum motivo permitimos, ou porque fizemos, ou porque permitimos que o outro fizesse com a gente. E aí a conversão passa pela reestruturação dessas cercas. Olho para o território que sou e descubro onde é que fui profanado pelo pecado, pela experiência mal vivida, pela infidelidade, pela traição, pela droga. Olho para tudo aquilo que foi profanado no meu coração, na minha vida, e começo em Deus a reestruturar todas essas cercas. Porque um território precioso precisa ter a experiência do limite. Precisa estar delimitado, para que o outro saiba que naquele terreno ele não tem o direito de fazer como se fosse um terreno baldio. Não somos um terreno baldio. Somos território santo. Cuidado por Deus. Assim como os muros podem proteger uma propriedade, Deus nos protege com seu amor, com sua misericórdia, e somos todos merecedores dele. Você pode dizer, padre, tem algum pecado que possa retirar isso de nós? Não. Absolutamente. Deus nos ama mesmo quando nós estamos na miséria. É a teologia que nos ensina isso. Mesmo quando não merecemos, Deus nos ama. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que o seu Pai, esse Deus que Ele nos revela, Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está doente. Mas isso também parece ser injusto. Largar as 99 ovelhas, expô-las ao risco para ir buscar uma única. É só uma metáfora para nos ensinar. Não é lógico isso não. Não é lógico mesmo. Deixar as 99 ovelhas e ir buscar uma que está perdida e expor aquelas ao risco é realmente ilógico. Mas a história não é para ser pensada com lógica. O sentido dessa história é mostrar que a ovelha que está perdida tem tanto valor quanto as 99 que estão bem guardadas. É para a gente ter facilidade de entender que mesmo quando estamos desgarrados, julgados à margem, quando mesmo nós nos desprezamos, Deus continua nos amando. Deus não desiste de nós. E esse é um fator para a gente se reerguer, minha gente. É um fator que deverá ser decisivo para os nossos recomeços. Nossos recomeços devem nascer desta convicção. Deus me ama. Eu não perco isso de vista. E não quero perder. Você sabe por quê? Porque eu sou muito miserável. E para eu saber lidar com as minhas misérias, eu tenho que ter diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, essa certeza. Padre Fábio, Deus ama você. Com todas as suas misérias, com todos os seus limites, Ele não desiste de você. Aí eu começo a viver um processo natural de me querer, de me desejar, porque isso é tão difícil na vida, né? Nem sempre a gente sabe se querer.
Nem sempre a gente sabe se desejar. É mais fácil a gente se jogar fora e viver um processo autodestrutivo, inconsciente muitas vezes, que nos leva para o fundo do poço, que nos faz viver a pior de todas as misérias, que é aquela que nós nos impomos. Porque nada pode ser mais destruidor à vida humana do que a sua incapacidade de acreditar-se, de olhar-se com otimismo, de olhar-se com desejo. A gente deseja muita coisa, né? Mas antes de desejar muitas coisas, deseje você mesmo. Ame-se. Viva essa experiência de reconciliação todos os dias, agora, nesse momento, antes de dormir. Faça as pazes com você. Porque fazer as pazes com você é, sem dúvida, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de você. Fazer as pazes com você é você estar em paz com os seus limites, com as suas misérias, com as suas inadequações e acreditar que Deus continua de olho em você. Mas um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar cheio de futuro. Porque é assim que Deus nos olha, com um olhar cheio de futuro. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Padre, mas é tudo mesmo. Tem que ser assim? Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce é no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores. Mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde. Tenho o meu esforço nessa história? Tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil, aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não, não vai dar certo não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos,
nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. E às vezes, tudo está tão difícil. Não, não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel. Não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, César? Conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê?
estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você, eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática? Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. Qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sente. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além.
E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Você ficou até o fim. E sabe o que isso faz? Isso nos conecta. Então, deixa nos comentários a sua cidade, seu país. Veja os links na descrição. Compartilhe com quem também sabe o valor de uma escuta completa. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, e aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar, meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo, porque ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim, eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim, você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? E se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa ir embora feliz da vida. É um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas nos seus interesses? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você?
Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. Padre, há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, padre, e eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre. E eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. Todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro. Mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia, ainda hoje,
Eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né? Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem daquilo que foi tão trágico nos seus últimos dias de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom, com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é uma faca de dois gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso, que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu sei não, eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para minha mãe naquele momento lancinante de dor, eu pensei, meu Deus, a minha mãe nunca mais vai sorrir. O tempo vai passando e pedagogicamente ele vai nos conduzindo pela mão, nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa. Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar e que você vai sendo capaz até de sorrir quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você, de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso. Toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante, substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável. E você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora o que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar. Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos.
Quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre. Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida. O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metabolize essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos, eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama. Ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, ou não por alguém que estava cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições, no meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos. Ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto o meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa. Mas mágoas não ficam por aqui, não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida. É assim. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. Porque quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer, é porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz.
na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele: espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e dizia: opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil, que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse: pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família, que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu. Não tem nem a obrigação do sangue. Porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, aquele o mais sofisticado que você pode comer na vida,
é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado não é o que comemos, e com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. E às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós e você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. E quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhor os que passarem pela minha vida. Então é esse milagre, que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê, que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus, e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. Chegar até o fim de um vídeo desses é por si só um exercício de paciência e entrega. Obrigado por você ter vindo até aqui. Comenta aí nos comentários a sua cidade, o seu país. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, porque cada pequena ação dessas ajuda essa mensagem a seguir adiante. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!